Olá pessoal, vamos à nossa aula de Biologia, explorando a matriz Ciências da Natureza e suas tecnologias. Sabe-se que na espécie humana, a determinação do sexo é consequência da combinação de cromossomos do sistema XY. Assim, embriões portadores de células com o par XX serão femininos e aqueles que portarem o par XY serão masculinos. Esses cromossomos, no entanto, não estão associados apenas à definição da sexualidade do embrião em desenvolvimento. Eles contêm uma infinidade de outros genes que determinam diversas características. Dentre eles, o gene da hemofilia, que afeta a capacidade de coagulação sanguínea. Esse problema é condicionado por um gene recessivo, cujo locus se encontra numa porção do cromossomo X, que não encontra correspondente homólogo no cromossomo Y. Isso se deve ao fato de os dois cromossomos, X e Y, não serem do mesmo tamanho. Maria, que é filha de pai hemofílico, não possui os sintomas da hemofilia e casa-se com João, cujo pai é hemofílico e a mãe nem ao menos é portadora do gene. O casal, preocupado em saber a possível genética das suas futuras crianças, analisa as seguintes possibilidades. Bom, pessoal, para resolvermos um teste dessa natureza, é fundamental analisarmos o heredograma dos envolvidos no casamento, para a gente entender como é que o gene vai sendo transferido de um membro para outro e como que isso vai se distribuir nos filhos. Então, acompanhem nosso esquema. No heredograma específico dessa situação, a gente percebe que a Maria, ela é heterozigota para a questão da hemofilia. Então, ela é XHzão, XHzinho. Já o João, ele não é nem sequer portador, né? Ele é XHzão Y. João e Maria, eles por sua vez, produzem 4 tipos de gametas, que estão especificados na terceira linha. E esses gametas, aleatoriamente, vão se cruzar para gerar os filhos possíveis desse casal na 4ª linha. Observando então a 4ª linha, a gente percebe que o casal pode ter basicamente 2 tipos de filhos, normais e portadores. Observe o seguinte, metade das meninas serão portadoras, mas nenhuma hemofílica, e metade dos filhos meninos serão hemofílicos. Então, a análise do heredograma já nos leva diretamente à resposta, que é a possibilidade 3, apresentada na alternativa C, que é o gabarito correto dessa questão de genética. O gráfico ilustra as variações de temperatura de uma pessoa que se encontra contaminada por uma protozoonose típica da região norte do Brasil. Esse gráfico mostra a variação do estado febril típico de uma doença muito conhecida e muito falada no ensino médio, que é a questão da malária, né? Então, os ciclos regulares de febre, quando a gente olha o gráfico, define na hora. Então, trata-se em primeiro lugar da malária, que é uma doença típica, né, endêmica da região norte do nosso país. E a partir daí, então, eles vão propor alternativas que vão analisar estruturas do agente patogênico e as possíveis consequências da doença. Vamos à afirmativa A. Trata-se de um caso de febre tifoide, o que explica a variação regular de altos e baixos da febre do paciente. Gente, definitivamente não. A febre tifoide é uma doença, uma infecção do trato digestório provocado pela bactéria Salmonella. Então nós temos aí uma doença, uma bacteriose e não uma protozoonose, o que invalida a afirmativa A. Vamos à afirmativa B. Trata-se de um caso de malária, sendo os picos de febre um momento em que os parasitas soltam-se na corrente sanguínea após terem rompido as hemácias do doente. Ora, pessoal, uma das etapas do ciclo de vida do protozoário da malária se dá dentro das hemácias. Eles se proliferam lá dentro até que atinge um ponto de provocar a ruptura da hemácia. Quando essa ruptura acontece, várias substâncias tóxicas produzidas pelo protozoário se soltam na corrente sanguínea, o que ativa o mecanismo do sistema imunológico e dispara o nosso mecanismo de febre, o que explica as variações cíclicas que se observa nos casos de malária. Essa, portanto, é a afirmativa correta. Vamos à afirmativa C.
Trata-se de uma virose do tipo resfriado, uma vez que as bactérias não causam febre no paciente. Ora, temos duas falhas aqui. Primeiro, a malária não é virose, é protozoonose. E o vírus da gripe provoca, sim, como resposta imunológica, a febre, o que invalida essa afirmativa. Vamos à afirmativa D. Trata-se de um caso de maleita, sendo os picos de febre o momento em que os parasitas passam a se reproduzir assexuadamente, uma vez que o homem é o hospedeiro intermediário dessa patogenia. Opa, temos dois erros aqui, né? Primeiro, o Plasmodium, ele se reproduz sexuadamente dentro da corrente sanguínea humana. E segundo, o homem é o hospedeiro definitivo e não o hospedeiro intermediário. É bom sempre lembrar que a fase sexuada do parasita somente ocorre no hospedeiro definitivo. O homem, nesse caso, é o hospedeiro definitivo, porque é dentro da corrente sanguínea humana que o Plasmodium estabelece a sua reprodução sexuada e não assexuada, como é afirmada. É falso, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa E. Trata-se de um caso de dengue, uma vez que a febre é um de seus principais sintomas. Gente, definitivamente não. A variação térmica apresentada pelo gráfico é característica da malária, que é uma protozoonose. É verdade que a dengue também se caracteriza por febres altas, mas não num ritmo e não num ciclo conforme o apresentado pelo gráfico. É falsa, portanto. Recapitulando, é a letra B a correta. Trata-se de um caso de malária, sendo os picos de febre o momento em que os parasitas soltam-se na corrente sanguínea após terem rompido as hemácias do doente. Infecção hospitalar versus evolução biológica. O processo de evolução biológica normalmente é melhor compreendido quando estudado através da comparação dos organismos atuais com os fósseis de organismos que viveram há milhões de anos atrás. Através de estudos comparativos, é possível perceber como as estruturas foram modificando-se ao longo do tempo e garantindo a adaptação das espécies a um mundo em constante mudança. A resistência de bactérias aos antibióticos, no entanto, é um dos poucos casos onde o processo evolutivo pode ser estudado em espaços de tempo muito menores que os convencionais. Um exemplo disso é o caso das infecções hospitalares, onde muitas vezes a medicina perde a guerra contra esses micro-organismos que se tornam resistentes aos medicamentos. Do ponto de vista das modernas teorias da evolução da vida, essa resistência se explica pelo fato de que... E a partir daí, então, eles vão fazer a questão, vão afirmar uma série de afirmações e a partir dali eu vou ter que fazer a análise do que é coerente ou não em relação a esse aspecto da seleção natural, envolvido no conhecimento da teoria evolutiva. Vamos começar a análise pela alternativa A. O uso contínuo e prolongado de antibióticos em ambientes hospitalares faz com que o metabolismo microbiano se acostume com os remédios, de forma a lentamente tornar-se mais tolerante à ação letal dos remédios. Gente, aqui é um momento em que muitas vezes o candidato ele se confunde. O importante é a gente entender que nunca os seres vivos, diretamente, objetivamente, mudam o seu corpo, desenvolvem estruturas para se tornarem resistentes a algo. A bactéria, ela nunca vai desenvolver a resistência ao antibiótico. O que a teoria evolutiva darwiniana propõe é o seguinte: nascem milhões e milhões e milhões de bactérias, todas geneticamente diferentes. Na medida em que as variações vão acontecendo, existe possibilidades de que uma ou outra, casualmente, tenha uma estrutura tal, de forma que o antibiótico não faça efeito. Então esta sobreviverá enquanto que as outras morrem. Então observem, a bactéria nunca intencionalmente ela desenvolve a resistência. Ela é, no máximo, selecionada. Nenhum ser desenvolve objetivamente uma mudança corpórea inteligentemente planejada como resposta a uma variação ambiental. Então a mesma regra vale para a resistência das bactérias ao antibiótico. Ou seja, as bactérias, elas não desenvolvem a resistência. As bactérias são selecionadas pelo antibiótico. É bastante diferente, né? Então vamos analisar a alternativa D. Uso contínuo e prolongado de antibióticos em ambientes hospitalares induz as bactérias a desenvolverem mecanismos de resistência à ação desses medicamentos.
Novamente a gente está diante de um problema. A bactéria nunca, inteligentemente ou intencionalmente, ela vai desenvolver, ela vai mudar seu corpo de maneira a ficar resistente ao medicamento. Pelo contrário, ela vai sofrer um processo de seleção. Então o antibiótico ou ele mata a bactéria ou ele não mata. Ele não tem ação de induzir a bactéria a sofrer uma mudança inteligente, de maneira que ela altere o seu DNA e se torne resistente a ele. Isso é uma afirmação falsa. Vamos à afirmativa C. Uso contínuo e prolongado de antibióticos em ambientes hospitalares induz mutações específicas no material genético das bactérias, o que, por sua vez, leva esses micro-organismos a desenvolverem a resistência. Novamente a mesma questão. O antibiótico induzindo bactérias a modificarem o seu material genético de forma a desenvolverem resistência. Gente, isso nunca existe, isso é sempre falso. A bactéria nunca desenvolve nada, ela apenas é selecionada. Ou ela nasce diferente e sobrevive, ou então ela morre. Vamos à alternativa D. Tanto pela ação dos medicamentos como pela ação do sistema imunológico das pessoas afetadas, as bactérias alteram estrategicamente seu metabolismo, de forma a criar mecanismos específicos de resistência aos medicamentos. Mais uma vez, se insiste no mesmo erro. A bactéria nunca age de forma estratégica. Ela está solta, dispersa na corrente sanguínea. Ou ela morre ou não. Se ela não morreu, é porque correndo ela se transformou? Não, ela já era diferente e foi selecionada. Nenhuma bactéria desenvolve resistência. Elas são apenas selecionadas. Vamos agora à alternativa E. O uso contínuo e prolongado de antibióticos em ambientes hospitalares leva a um processo gradual de seleção de bactérias que naturalmente e espontaneamente apresentam mutações aleatórias que levam à resistência. Exatamente essa tese que a gente veio conduzindo ao longo da solução desse teste. Aquelas bactérias que tiverem variações positivas, que não sejam afetadas por antibiótico, elas sobrevivem, elas não desenvolveram, elas nasceram assim e simplesmente diante do antibiótico elas não morrem. Então é um processo clássico de seleção natural que caracteriza a teoria evolutiva moderna. Então, o gabarito correto dessa questão é a afirmativa E. O uso contínuo e prolongado de antibióticos em ambientes hospitalares leva a um processo gradual de seleção de bactérias que, natural e espontaneamente, apresentam mutações aleatórias que levam à resistência. Dentre as diferentes teses que discutem a origem da vida em nosso planeta a partir de eventos ocorridos na própria Terra, as duas que mais se destacam são a hipótese autotrófica e a hipótese heterotrófica. Os desdobramentos das duas guardam certas semelhanças, porém, a estrutura e as capacidades dos primeiros seres vivos apresentam uma diferença radical. Nesse sentido, e a partir daí, então, eles vão apresentar algumas afirmativas e nós vamos ter que fazer o julgamento destas. Começando, então, pela afirmativa A. A hipótese autotrófica defende a ideia de que a vida é originária de outras regiões do universo, onde se formou e a partir de processos heterotróficos de produção de energia. Bom, aqui é um erro conceitual claro, né? A hipótese que defende a tese de que a vida se formou em outros lugares do universo é a chamada panspermia ou cosmogênese. Segundo essa hipótese, a vida teria se originado em outras regiões do universo, trazida para a Terra por cometas, meteoritos, e a partir daí, então, a vida teria se desenvolvido. Essa afirmativa, portanto, ela é falsa, pois a hipótese autotrófica, ela pressupõe que a vida tenha se formado aqui na Terra e que os primeiros seres vivos seriam criaturas autótrofas, ou seja, organismos capazes de produzir sua própria energia. Então, a ideia de que a vida tenha vindo de fora, a hipótese heterotrófica, invalida a afirmativa A. Vamos agora à afirmativa B. A hipótese heterotrófica depende da ideia de que os primeiros seres vivos já se formaram com uma certa complexidade estrutural, de forma que os primeiros seres que surgiram na Terra do passado já possuíam um conjunto de enzimas tais que lhes permitissem gerar sua própria energia a partir da luz solar.
É importante observar que há uma contradição aí dentro, né? Se a hipótese é heterotrófica, os primeiros seres vivos não poderiam produzir sua própria energia. Isso é característica dos autótrofos. Segundo a hipótese heterotrófica, os primeiros seres vivos seriam criaturas muito simples, mas muito simples mesmo. Então eles não apresentavam toda a estrutura enzimática necessária para fazer sínteses. Então esses primeiros seres, eles absorviam a matéria orgânica que já estava disponível do oceano. Eles eram, portanto, consumidores. Uma vez que eles eram consumidores, eram seres heterótrofos. Portanto, a hipótese heterotrófica defende a tese de que os primeiros seres vivos não produziam seu próprio alimento, como defende a autotrófica, razão pela qual está falsa essa afirmativa B. Vamos à afirmativa C. A hipótese autotrófica defende a ideia de que os primeiros seres vivos, dada sua extrema simplicidade estrutural, precisavam de mitocôndrias para poderem gerar pequenas quantidades de energia, a fim de acionarem seus mecanismos metabólicos. De novo, gente, há uma incoerência aqui. A afirmativa, ela propõe que os primeiros seres vivos, eles eram muito simples. Se a sua estrutura era simples mesmo, eles não podiam ter mitocôndrias, porque as mitocôndrias são organóides que têm uma organização extremamente complexa, com uma série de enzimas, gorduras, ácidos nucleicos. É de se imaginar que nos primórdios da vida, as criaturas eram simples demais para conterem esse tipo de estrutura. Então, o raciocínio da mitocôndria invalida essa afirmativa. É falsa, portanto. Vamos à afirmativa D. A hipótese heterotrófica defende a ideia de que os primeiros seres vivos, dada sua extrema simplicidade estrutural, extraíam energia a partir da fermentação de matéria orgânica pré-existente no oceano primitivo. Então estamos aqui diante do gabarito correto, né? O oceano primitivo da Terra, segundo essas hipóteses sobre a origem da vida, ele era carregado de matéria orgânica. Acredita-se então que essa matéria orgânica era o alimento dos primeiros seres vivos, segundo a hipótese heterotrófica. A hipótese heterotrófica então defende que os primeiros seres vivos, sendo muito simples, eles não tinham capacidade de gerar sua própria energia. Então, através de processos básicos de fermentação, absorviam matéria orgânica do oceano e se aproveitavam disso como consumidores. Portanto, heterótrofos, daí o nome hipótese heterotrófica. Vamos agora à alternativa E. A hipótese autotrófica defende a ideia de que os primeiros seres vivos eram capazes de conseguir energia a partir da oxidação de compostos orgânicos energéticos produzidos pela atividade química da atmosfera primitiva. A falha dessa afirmativa é o seguinte: uma das teses mais aceitas são as chamadas teses de Oparin, que dizem que a atmosfera primitiva era muito diferente da atual, à base de hidrogênio, amônia, metano e vapor d'água, sem a presença do oxigênio. O oxigênio foi um subproduto que surgiu com a própria vida. Quando as primeiras formas vegetais, as primeiras formas de fotossíntese apareceram na Terra, junto com essas formas, o oxigênio passou a ser liberado como um subproduto da fotossíntese. Portanto, as primeiras formas de vida não tinham oxigênio à sua disposição, o que invalida essa afirmativa. Recapitulando então, gabarito correto, alternativa D. A hipótese heterotrófica defende a ideia de que os primeiros seres vivos, dada a sua extrema simplicidade estrutural, extraíam energia a partir de fermentação da matéria orgânica pré-existente no oceano primitivo. Brasília. O Brasil já não importa mais CFCs, os gases que destroem a camada de ozônio utilizados há pouco tempo em aparelhos como geladeiras, condicionadores de ar. Além disso, esses gases devem ser completamente eliminados até 2009, segundo informações da Secretaria de Mudanças Climáticas e Qualidade de Vida do Ministério do Meio Ambiente. Além dos CFCs, outras substâncias químicas também são controladas pelo Protocolo de Montreal e seu uso deve ser eliminado. Uma dessas substâncias é o gás brometo de metila, utilizado como agrotóxico. Notícias como essas começam a abrir um fio de esperança na luta pela conservação da integridade da camada de ozônio.
pois na medida em que ela vai sendo enfraquecida por vários tipos de gases poluentes, e aí vem a proposta da questão, que é a análise das afirmações que fazem relação com a destruição da camada de ozônio e os possíveis danos ambientais associados a esse problema. Vamos começar então analisando a afirmativa A. Permite uma passagem maior de radiação ultravioleta, aumentando a taxa de fotossíntese vegetal e liberando quantidades adicionais de CO2 para a atmosfera. Gente, há uma falha nessa afirmativa aqui. A radiação ultravioleta não serve para a planta fazer fotossíntese. A radiação que a planta usa para fazer a fotossíntese é aquela que está no espectro visível, especialmente, né, o azul e o vermelho. Portanto, é falsa a alternativa A. Vamos à alternativa B. Bloqueia a passagem de vários comprimentos de onda importantes para os vegetais realizarem fotossíntese nos cloroplastos. De novo, temos aqui uma falha, né? A camada de ozônio, ela deixa a luz visível passar, o que é fundamental para que os cloroplastos vegetais façam a fotossíntese, mas a camada de ozônio retém boa parte da radiação ultravioleta, que tem ação mutagênica sobre o DNA. Portanto, é falsa a alternativa B. Vamos analisar a alternativa C. Ativa mecanismos genéticos de autodestruição em algas do fitoplâncton. Bom, definitivamente é um absurdo essa afirmativa. A radiação ultravioleta, que passa em função da destruição da camada de ozônio, provoca danos genéticos aleatórios e não danos genéticos específicos, de forma a ativar determinados genes que levariam à autodestruição. Não há dados suficientes no testes para dizer isso e a própria ciência até hoje nunca chegou a essa percepção. É falso, portanto, essa afirmativa. Vamos à afirmativa D. Permite uma passagem maior de radiações ultravioleta, aumentando as taxas de mutações do DNA dos seres vivos em geral. É justamente essa a grande polêmica envolvida com a destruição da camada de ozônio. Na medida em que gases como CFC e outros aerosóis afetam a camada de ozônio, a quantidade de ultravioleta emitido pelo Sol que entra na Terra é muito grande. E essa radiação ultravioleta é uma radiação de alta energia, isto é uma radiação de grande poder de impacto. Quer dizer, então, que ela atravessa as células, atravessa o núcleo das células. E nesse atravessar o núcleo das células, ela cria danos na estrutura do DNA que caracterizam as mutações. Então, quanto mais radiação incide na superfície da Terra, maiores serão as taxas de mutação verificadas, que é justamente aí que os seres vivos sofrem. Então, esta é o gabarito correto dessa questão. Vamos analisar agora a alternativa E. Permite uma maior síntese de CO2 e contribui para a produção de maior retenção de calor no planeta, o que, por sua vez, contribui para aumentar o aquecimento global. Gente, não tem relação direta com isso. Na medida em que a camada de ozônio ela vai falhando, vai sendo destruída, é verdade que mais radiação entra na Terra. Radiação é energia. Na medida em que mais energia entra, mais o planeta esquenta. Então, nesse sentido, há uma relação entre a destruição de camada de ozônio e o aquecimento global, o aumento do efeito estufa. Mas vejam, a ultravioleta, ele não estimula uma liberação maior de CO2, o que aumenta o efeito estufa. Não tem relação. O ultravioleta é energia e, como energia, ela implica em calor. Quanto mais ultravioleta entra, mais o planeta esquenta, mais aumenta o aquecimento global e mais aumenta o efeito estufa. É falsa, portanto. Recapitulando, então a alternativa correta é a alternativa D. Permite uma passagem maior de radiações ultravioleta, aumentando as taxas de mutações do DNA dos seres vivos em geral. Evolução da vida e a conquista do ambiente terrestre. Foram os primeiros vertebrados a conquistarem definitivamente o ambiente terrestre sem dependência do ambiente aquático para sua reprodução. Isso se deveu à formação do ovo com casca resistente, com presença de membranas internas, como âmnio, além de excreção na forma de ácido úrico, o que permite a economia de água pelo organismo, facilitando a sobrevivência em ambientes secos. Adaptações, como a descrita no texto acima, descrevem um dos principais processos que desencadeou,
E a partir daí, então, da interpretação do texto, eles vão fazer uma abordagem aí. E a pergunta fica, quem é esse organismo que desenvolveu o ovo com casca e permitiu a conquista do ambiente terrestre, né? Um dos marcos da história da evolução da vida foi o surgimento do réptil. O réptil trouxe uma grande inovação, que foi o ovo com casca. Até então, o mundo era dominado pelos anfíbios, que dependiam da água para a sua reprodução. Seus ovos tinham que ser colocados ou dentro da água ou em regiões muito próximas à água com a umidade. Os répteis, por sua vez, trouxeram uma novidade, que foi justamente o ovo com casca. Dessa forma, os seus embriões podiam se desenvolver longe dos rios, longe da ação predatória dos anfíbios que dominavam até então. Então, o marco na história evolutiva da vida foi o ovo com casca. E foram justamente, segundo as teorias da evolução, os répteis aqueles que desencadearam e fizeram os protagonistas, né, dessa grande mudança. E a partir daí, então, vamos analisar as alternativas, começando pela afirmativa A. O desenvolvimento das aves. Ora, gente, é fácil até se confundir nisso, né? Porque o ovo com casca a gente já associa com a ave. Mas vejam, segundo as modernas teorias, as aves são descendentes dos répteis. Primeiro, na história evolutiva, os répteis surgiram. Então, o ovo com casca, ele surge com os répteis. Muito tempo depois é que as aves vão se desenvolver e daí o seu ovo. Portanto, é falsa a alternativa A. Vamos à alternativa B. O surgimento das aves. Olha, veja de novo aqui, né? Podemos nos confundir aqui. Uma alternativa propõe o desenvolvimento e a outra propõe o surgimento como se fossem coisas diferentes, o que poderia, sem dúvida nenhuma, confundir um pouco o candidato. Mas vale de novo aquela explicação do item anterior. O ovo com casca, ele surge com os répteis e as aves surgem muito tempo depois como herdeiros dos répteis. Vamos agora à afirmativa C. O desenvolvimento dos répteis. Então está aí justamente a resposta que vem nos orientando aí a solução desse problema. Os répteis na história evolutiva da vida foram os primeiros a desenvolver o ovo com casca e conquistar definitivamente o ambiente terrestre dentre os vertebrados. Vamos analisar a alternativa D. O desenvolvimento de mamíferos ovíparos, como o caso do ornitorrinco. Aqui de novo, veja, não se esqueçam que existem mamíferos que colocam ovos, mas os mamíferos, eles são muito posteriores aos répteis na escala evolutiva, portanto é falsa a afirmativa. Vamos à última alternativa, alternativa E. O surgimento dos anfíbios. A falha dessa alternativa é que o ovo com casca não existe no anfíbio, né? Ou seja, o envoltório do ovo do anfíbio, ele é totalmente permeável, de forma que não possibilita a sobrevivência em ambientes secos. Então, essa é falha. Então, recapitulando, correto, o desenvolvimento dos répteis, afirmativa C. A presença de coliformes nos alimentos é de grande importância para a indicação de contaminação durante o processo de fabricação ou mesmo no pós-processamento. Os micro-organismos indicadores são grupos ou espécies que, quando presentes em um alimento, podem fornecer informações sobre a ocorrência de contaminação fecal, sobre a provável presença de patógenos ou sobre a decomposição potencial de um alimento, além de poder indicar condições sanitárias inadequadas durante o processamento, produção ou armazenamento. A comprovação da presença de coliformes fecais através de exames laboratoriais em alimentos prontos para o consumo humano poderá indicar que... Então, a partir daí, então, eles vão apresentar a questão na forma de análise das afirmativas, onde eu tenho que perceber o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui é importante lembrar e ter em mente o seguinte: coliformes fecais são bactérias não patogênicas, são bactérias que naturalmente estão presentes no intestino de mamíferos e no nosso em especial, numa grande quantidade, mas são bactérias que não causam nenhuma espécie de problema. Agora, a importância delas é que elas são indicadores biológicos. Na medida em que essas bactérias são encontradas, por exemplo, na água em que a gente toma, isso é um sinal claro de que esgoto sem tratamento foi lançado nessa água. Elas em si não causam nenhum problema para nós, mas elas indicam que está havendo contaminação com água que recebeu esgoto. Então, se esse tipo de bactéria ela é encontrada no alimento, ela em si não é o problema à saúde humana, mas ela indica que durante o processo ou posterior ao processo de produção, esse alimento entrou em contato com fezes ou com água contaminada por fezes humanas. E aí sim se torna perigoso. Então, a partir dessa ideia, vamos analisar as afirmativas, começando pela afirmativa A.
O micro-organismo sofreu mutações e desenvolveu resistência aos aditivos químicos adicionados para a conservação do alimento. Gente, é falsa essa afirmativa. A presença de bactérias, o importante de saber que essas bactérias estão presentes no alimento, não é pelo fato de elas serem resistentes ou não aos aditivos químicos, mas sim o fato de denunciar que em algum momento água contaminada com fezes humanas entrou nesse alimento, o que pode indicar que outras doenças estejam juntas, né, nesse processo. Então, portanto, é falsa a afirmativa A. Vamos à afirmativa B. O fabricante não usou técnicas adequadas de esterilização do alimento antes de sua distribuição. Gente, na verdade, até faz sentido, mas no fundo é falsa essa alternativa, porque a presença de coliformes fecais não muda o fato de que esse alimento entrou em contato com água contaminada. Independente ou não de o fabricante ter usado um agente esterilizador que matasse o coliforme fecal, não mascara o fato de que esse alimento entrou em contato com água contaminada em algum momento, ou da produção ou da distribuição. É falsa, portanto, a afirmativa B. Vamos à afirmativa C. Em alguma fase do preparo desse produto, houve contato com resíduos de fezes ou água contaminada por esgotos humanos. É justamente isso que a gente vinha discutindo ao longo dessa questão. Os coliformes fecais são indicadores biológicos. Eles em si não causam problema, mas a presença dele deixa claro que houve contaminação em alguma fase do processo, ou de produção ou distribuição. Ou seja, se essa bactéria está no alimento, esgoto, ou fezes, ou material contaminado por fezes humanas, acabou entrando em contato com esse alimento, né, o que deve inviabilizar o seu consumo. Vamos à alternativa D. Os coliformes fecais alteram os níveis nutricionais do alimento, uma vez que consomem várias substâncias orgânicas para o seu próprio metabolismo. Gente, é verdade que essas bactérias, estando presentes no alimento, elas vão, sem dúvida nenhuma, consumir alguns nutrientes. Mas não é esse o problema. O problema do coliforme fecal é a indicação de que houve contato do alimento com água contaminada. É falsa, portanto, essa afirmativa. Vamos agora à afirmativa E. O fabricante não adicionou antibióticos ao alimento a fim de combater as bactérias contaminantes, como os coliformes fecais. Novamente, é absurda essa afirmativa. Não é o fato de o produtor controlar o coliforme fecal, é o fato de que o coliforme indica que em uma dada etapa do processo houve contaminação com água contaminada. Correto? Então, recordando, gabarito correto, letra C. Em alguma fase do preparo desse produto, houve contato com resíduos de fezes ou água contaminada por esgotos. Vamos a mais uma questão. A avitaminose é um dos mais graves problemas associados à subnutrição verificado nas mais diferentes regiões de nosso país. Carências de vitaminas afetam gravemente várias rotas metabólicas do organismo humano, uma vez que as vitaminas agem normalmente como cofatores enzimáticos, ativando enzimas que catalisam importantes reações de síntese em nosso organismo. Na medida em que há uma carência de vitaminas na dieta, muitas rotas metabólicas são interrompidas e uma série de problemas de saúde podem se manifestar. O quadro abaixo apresenta algumas das principais vitaminas necessárias à dieta humana e suas respectivas fontes alimentares. Vitamina A, fontes, fígado de aves, animais e cenoura. Vitamina D, fontes, óleo de fígado de bacalhau, fígado, gema de ovos. Vitamina E, fontes, amendoim, gema de ovos de codorna, azeite e vegetais. Vitamina K, fontes, fígado e verduras. Vitamina B1, fontes, cereais, carnes, verduras, levedo de cerveja. Vitamina C, fontes, laranja, limão, abacaxi, kiwi, acerola, morango, brócolis, melão. Para combater problemas resultantes da deficiência vitamínica na alimentação humana, foram apresentadas as seguintes dietas. Dieta 1. Doses diárias de óleo de fígado de bacalhau para evitar o raquitismo em crianças. Ora, pessoal, óleo de fígado de bacalhau é rico em vitamina B, o calciferol,
que é uma vitamina antirraquítica, ou seja, o calciferol, a vitamina D, ela age no intestino regulando os níveis de absorção de cálcio. Na medida em que uma criança tem uma dose satisfatória de vitamina D, ela absorve bem o cálcio do alimento e vai ter uma perfeita formação óssea. Na medida em que falta o calciferol, na medida em que há uma deficiência de vitamina D, vai ter um péssimo fornecimento de cálcio e uma má formação do esqueleto, caracterizando o raquitismo. A vitamina D, portanto, é a vitamina antirraquítica. Vamos agora à dieta 2. Acréscimo de cenoura crua ralada no feijão para evitar casos de cegueira noturna. Gente, a cenoura é uma grande fonte de vitamina A, o retinol, que atua diretamente na visão. Na medida em que ocorre falta de vitamina A, nós temos alguns casos, alguns problemas associados, como especialmente a chamada hemeralopia. A hemeralopia ou cegueira noturna. A carência de vitamina A faz diminuir a sensibilidade do olho. Portanto, na medida em que tu adiciona a cenoura crua ao alimento da criança, tu está dando uma fonte extra de vitamina A, de retinol, o que vai melhorar os casos, de visão dessas crianças. Dieta 3. Consumo regular de sucos cítricos como laranja e limão, a fim de combater o escorbuto. Ora, o escorbuto é uma clássica doença, uma clássica avitaminose, onde há carência da vitamina C, cujas fontes principais são as frutas cítricas. Então a dieta 3 realmente é uma boa dieta para o combate ao escorbuto. Vamos ver a dieta 4. Consumo de amendoim e ovos de codorna a fim de regular processos ligados à sexualidade. Está correto isso. A vitamina E, o famoso tocoferol, é a vitamina que está ligada aos processos sexuais de produção de gametas, de ativação de hormônios, Então, na medida em que a pessoa consome amendoins, alimentos oleaginosos, aí como gema de ovo de codorna, grandes doses de tocoferol, grandes doses de vitamina E serão absorvidas e vão afetar indiscutivelmente a questão da sexualidade. Vamos à dieta 5. O consumo de cereais e levedo de cerveja a fim de tratar de casos de beriberi. Gente, a beriberi é um problema que afeta o sistema nervoso por falta de tiamina, a vitamina B1. A vitamina B1 está presente em vários cereais, em leveduras de cereais, e na medida em que o alimento que essa pessoa come é rico em vitamina B1, os casos de beriberi serão dramaticamente reduzidos. Está correta essa dieta. Dessa forma, todas as dietas são coerentes e corretas, o que nos leva ao gabarito A como alternativa correta para a resposta desse teste.